Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar no universo enigmático e simbólico de Hieronymus Bosch, um dos artistas mais fascinantes da história. Suas pinturas estão repletas de figuras híbridas, cenários surreais e simbolismos que desafiam nossa compreensão. Mas o que realmente se esconde por trás desse imaginário tão denso? Bosch não apenas ilustrou visões religiosas, mas criou um labirinto de significados que dialogam com tradições alquímicas, neoplatônicas e místicas. Como suas obras refletem a eterna tensão entre espírito e matéria? De que forma seu bestiário grotesco antecipa conceitos psicológicos modernos? Hoje, vamos decifrar esse complexo jogo de símbolos e explorar a intertextualidade profunda que transforma Bosch em um verdadeiro visionário da pintura. Então, prepare-se para uma viagem ao desconhecido, onde cada detalhe revela um novo enigma a ser desvendado. Hieronymus Bosch nasceu em 1450 e faleceu em 1516. Foi um dos pintores mais enigmáticos e visionários da história da arte ocidental. Sua iconografia complexa, repleta de figuras grotescas, cenários oníricos e simbolismo moralista, tem sido objeto de intensas discussões ao longo dos séculos. Este ensaio busca realizar uma análise filosófica e psicológica profunda de sua obra, estabelecendo conexões inusitadas entre seu trabalho e as correntes de pensamento do existencialismo ao inconsciente coletivo. O trabalho de Bosch opera em uma fronteira tênue entre a ordem e o caos, o sagrado e o profano, a moralidade e a subversão. Sua obra mais famosa, O Jardim das Delícias Terrenas, ilustra essa tensão ao apresentar uma narrativa visual que atravessa o paraíso, a luxúria e a danação eterna, funcionando como uma meditação pictórica sobre a condição humana e seus extremos. Mais do que um simples relato moralizante, Bosch nos coloca diante de um mundo onde as normas sociais são ambíguas e a realidade se dissolve em um jogo de símbolos e arquétipos. Suas composições fragmentadas e a profusão de detalhes sugerem um espaço em constante transformação, onde figuras transitam entre estados de êxtase e perdição, evocando a complexidade da experiência humana. Michel Foucault, em sua teoria das heterotopias, desenvolvida na conferência Outros Espaços, de 1967, propõe a existência de lugares que escapam à organização convencional do mundo. São espaços reais, mas que funcionam de maneira diferente da ordem social dominante, desafiando e reorganizando as normas estabelecidas. Diferentemente das utopias, que são apenas ideias ou projeções imaginárias, as heterotopias existem concretamente e servem como territórios onde a transgressão e a experimentação acontecem misturando realidade, simbolismo e imaginação. A pintura de Bosch não apenas antecipa esse conceito, ela o encarna em sua própria lógica pictórica. Em O Jardim das Delícias Terrenas, a noção de espaço é destituída de qualquer hierarquia fixa. Não há um centro ordenador, um eixo de estabilidade ou um percurso narrativo linear. O que se impõe é um sistema em perpétua oscilação, onde o simbólico e o imaginário se entrelaçam num jogo vertiginoso de signos. Cada fragmento da obra é um microcosmo de transgressão, onde o divino e o grotesco, o êxtase e a danação coexistem sem resolução dialética, mas em um estado contínuo de tensão e desvio. Essa estrutura remete a uma visão de mundo onde a ordem divina não se impõe de forma direta, mas se manifesta através de paradoxos e ambiguidades, refletindo um universo onde a própria noção de verdade se torna instável. Se o mundo medieval estava estruturado por categorias rígidas de sagrado e profano, de bem e mal, Bosch desmonta essa ordem e ergue um território onde a norma não se dissolve simplesmente, mas se fragmenta em multiplicidades inquietantes. Suas figuras transitam por espaços que não pertencem a uma única realidade. São corpos e formas em deslocamento, habitantes de um universo onde o tempo se curva e a própria moralidade se torna instável. Suas representações evocam um estado de metamorfose contínua, onde as fronteiras entre humano, animal e divino são borradas, sugerindo um mundo onde as identidades são fluídas e os significados nunca são fixos. Foucault viu nas heterotopias não apenas lugares de deslocamento, mas de revelação, espaços que tornam visível aquilo que as estruturas normativas buscam ocultar. Bosch faz o mesmo com sua pintura. O Jardim das Delícias Terrenas não ilustra um mundo depravado ou um simples alerta moralista. Ele instaura um campo de forças em ebulição, um território onde o real se desdobra em excessos,
contradições e abismos que não se deixam fixar por nenhuma gramática tradicional. Seu espaço pictórico não é um reflexo da realidade. É uma fenda aberta dentro dela, um mundo outro, onde o olhar não encontra repouso, apenas vertigem. Sua obra, portanto, não apenas representa um universo alternativo, mas constrói um ambiente onde a própria experiência da percepção é desafiada, forçando o espectador a confrontar os limites de sua compreensão e sua própria inserção no mundo. Esse universo heterotópico de Bosch é povoado por seres híbridos, estruturas impossíveis e metamorfoses constantes que dissolvem as categorias fixas de identidade, tempo e realidade. Sua obra rejeita uma interpretação unívoca e se abre a uma multiplicidade de leituras, onde a simbologia parece se reconfigurar de acordo com a perspectiva do observador. Nesse sentido, Bosch não apenas nos convida a interpretar suas imagens, mas nos força a habitar um mundo onde os significados são mutáveis e onde a experiência estética se torna um processo de descoberta e desestabilização contínua. A obra de Bosch constrói um universo pictórico onde as formas se dissolvem, os corpos se transmutam e a realidade se estrutura a partir de fluxos intensivos de desejo e metamorfose. Essa lógica visual pode ser aproximada do conceito de corpo sem órgãos, desenvolvido por Gilles Deleuze e Félix Guattari em O Anti-Édipo de 1972 e aprofundado em Mil Platôs de 1980. O corpo sem órgãos representa um campo de intensidades que escapa às organizações fixas do corpo e da subjetividade, funcionando como um espaço de experimentação onde as hierarquias tradicionais são desmontadas. Na obra de Bosch, essa lógica se manifesta na desestruturação dos corpos, que não obedecem às delimitações anatômicas convencionais. Figuras humanas se fundem a elementos vegetais, animais e arquitetônicos, criando uma iconografia onde o corpo não é mais um organismo fechado, mas uma superfície de conexões. O grotesco, frequentemente associado a Bosch, não deve ser visto apenas como uma estilização do feio ou do monstruoso, mas como um princípio de subversão da forma, um processo de desterritorialização visual, onde a carne, o maquinismo e o simbólico se entrelaçam. Para Deleuze e Guattari, o desejo não opera como uma falta que busca ser preenchida, como na tradição psicanalítica freudiana, mas como uma força produtiva que se manifesta em conexões heterogêneas. A obra de Bosch parece antecipar essa visão ao criar um mundo onde a ordem simbólica tradicional é constantemente tensionada por forças que resistem à fixação e à codificação rígida. Seus quadros não apenas representam o desejo, mas operam como um dispositivo de proliferação visual, onde cada elemento se desdobra em múltiplas possibilidades de conexão. Esse princípio pode ser observado na maneira como Bosch organiza suas composições. Em vez de uma estrutura fixa e centralizada, suas obras frequentemente apresentam um excesso de formas que se entrelaçam de maneira caótica e imprevisível. Não há um ponto de estabilidade ou repouso. Ao contrário, cada cena parece remeter a um fluxo contínuo de mutações. Esse maquinismo pictórico ressoa com o conceito de máquinas desejantes de Deleuze e Guattari, onde o desejo se expressa por meio de acoplamentos inesperados entre elementos heterogêneos. O conceito de corpo sem órgãos se opõe à ideia de um corpo funcionalmente organizado, disciplinado pela normatividade social e anatômica. Na tradição cristã medieval, o corpo humano era frequentemente representado dentro de uma lógica moralizante, como um espaço de pecado e redenção. Bosch, no entanto, subverte essa estrutura ao criar corpos que escapam a qualquer classificação fixa. Seus personagens se dilatam, se abrem, se misturam a objetos e criaturas fantásticas, funcionando como superfícies onde intensidades se manifestam sem um centro de controle. Essa fragmentação do corpo sugere uma resistência à fixidez da identidade e ao determinismo simbólico, que caracterizava grande parte da arte medieval. Em vez de representar o corpo como um recipiente estável da alma, Bosch o apresenta como um espaço de fluxo, uma entidade mutável, onde o desejo e a desordem se manifestam de maneira incontrolável. Essa abordagem antecipa, de certa forma, o que Deleuze identifica na arte moderna como uma figuração intensiva, onde a representação cede lugar a uma cartografia de forças. Dessa forma, Bosch pode ser visto não apenas como um pintor de alegorias morais ou religiosas, mas como um verdadeiro cartógrafo do corpo sem órgãos. Sua obra desmonta as hierarquias convencionais do corpo e do espaço,
criando territórios pictóricos onde as formas estão sempre em processo de transformação. Se quisermos aplicar um olhar deleuziano sobre Bosch, podemos dizer que suas pinturas não buscam representar um mundo estável, mas sim abrir um campo de experimentação intensiva. O universo boschiano funciona como um espaço onde o desejo se manifesta sem ser imediatamente capturado por uma estrutura fixa, onde os corpos não pertencem a uma ordem pré-determinada, mas existem como superfícies em mutação contínua. Assim, mais do que um pintor da moralidade medieval, Bosch se revela como um criador de um mundo onde as forças da transgressão, do desejo e da metamorfose encontram sua máxima expressão. A justaposição entre ordem e caos em O Julgamento Final de Bosch pode ser enriquecida com a dialética hegeliana, onde a tese da criação divina e a antítese do pecado humano se encontram, resultando em uma síntese que revela a condição humana como uma tensão constante entre liberdade e destino. Ao invés de ser um evento final e unívoco, o juízo e a condenação em Bosch aparecem como um estado em constante fluxo, permeado pela dualidade entre libertação e destruição. A liberdade humana, ao se manifestar no desejo, não é apresentada como algo puramente libertador, mas como um impulso ambíguo que leva simultaneamente à redenção e à condenação. Esse paradoxo pode ser interpretado à luz do conceito de má-fé em Sartre, no qual o ser humano, ao agir de forma irrefletida ou irresponsável, rejeita a verdadeira liberdade em favor de uma ilusão de inevitabilidade. Em O Julgamento Final, os personagens parecem imersos em uma ilusão de liberdade, sem reconhecerem as consequências das suas escolhas. Nesse sentido, sua liberdade, embora pareça ilimitada, se torna sua própria prisão, pois as ações que tomam estão imersas em uma lógica que os impede de se confrontarem com a verdadeira responsabilidade de sua existência. Assim, a obra de Bosch não apenas ilustra a tragédia do desejo humano, mas também aponta para a alienação da liberdade verdadeira, que só é alcançada quando o indivíduo assume a responsabilidade por suas escolhas. A condição humana, então, não é apenas uma luta entre o bem e o mal, mas uma negociação contínua entre o desejo de liberdade e as implicações inevitáveis desse desejo. Como em Sartre, a verdadeira liberdade é inatingível sem a capacidade de se responsabilizar pelas consequências de nossas ações, algo que Bosch parece nos convidar a refletir ao mostrar que o juízo final não é um destino fixo, mas um reflexo constante das escolhas humanas, repletas de ambiguidades e contradições. Ao mesmo tempo, a obra de Bosch revela uma estrutura que pode ser vista através da ótica da entropia. Em vez de uma ordem previsível e fechada, o que Bosch cria é um cosmos em perpétua degradação e metamorfose. O caos visual não é um fim estático, mas uma força dinâmica que resiste a qualquer tentativa de organização. Essa visão pode ser correlacionada com as ideias de Jean Baudrillard sobre a hiperrealidade, onde os signos, ao perderem sua relação com a realidade original, começam a se autorreferenciar e se multiplicar sem limites. Em O Julgamento Final, a proliferação de figuras e símbolos cria um sistema simbólico fechado, onde o espectador se vê imerso em um universo visual que desafia tanto a linearidade quanto a busca por um único significado. Cada elemento pictórico parece operar de forma autônoma, desconstruindo a experiência habitual do significado e sugerindo um fluxo contínuo de interpretações, que se transformam enquanto são observadas. Isso implica em uma autorreferencialidade visual que faz com que a obra de Bosch se torne um espelho da própria condição humana de fragmentação e busca de sentido. Essa multiplicidade de significados e possibilidades conecta-se também com as tensões da sociedade medieval, marcada por uma visão cristã do mundo que buscava controlar o fluxo do desejo humano, enquanto, ao mesmo tempo, o renascimento da visão humanista começava a questionar e reconfigurar essas fronteiras. Bosch, situado nesse momento de transição, não apenas retrata os dilemas religiosos, mas antecipa as inquietações modernas sobre identidade, desejo e realidade. Sua obra é um campo de tensão entre os dogmas da Igreja e as primeiras sementes de uma subjetividade mais fluida e menos controlada. Se antes a arte religiosa tinha como função educar e moralizar, a pintura de Bosch se distancia dessa função pedagógica e se apropria do espaço artístico como um território para experimentar e representar a complexidade da psique humana. A utilização de figuras híbridas, combinando elementos humanos e animais,
pode ser vista como um comentário visual sobre a natureza fluida e indeterminada da identidade humana. No contexto de uma sociedade medieval marcada pela severidade moral e pelos preceitos cristãos, Bosch parece questionar, ao mesmo tempo que dramatiza, o significado do pecado e da pureza. As figuras monstruosas, com suas transgressões visuais e corporais, representam figuras de desejo que transcendem as normas rígidas de pureza e impureza, refletindo uma abordagem que antecipa debates modernos sobre a sexualidade, a moralidade e a construção da identidade. Além disso, o julgamento final não é apresentado por Bosch como uma única cena de condenação, mas como um fluxo dinâmico de acontecimentos onde o destino de cada alma é indissociável de suas escolhas e da força de seus próprios desejos. Essa complexidade se conecta com a filosofia existencialista, que vê o homem como sendo responsável por suas escolhas sem um sentido predeterminado. A ideia de julgamento, então, se distancia da doutrina cristã convencional e passa a representar uma autoanálise de desejo e responsabilidade, uma busca incessante pela autonomia moral e pela compreensão do próprio papel dentro de um cosmos desordenado. Finalmente, a obra de Bosch pode ser interpretada como um precursor de uma série de inquietações filosóficas e artísticas que emergiriam em períodos posteriores. O uso do grotesco e do sublime em sua pintura não é apenas um desafio aos valores estéticos tradicionais da época, mas uma tentativa de encapsular a contradição essencial da existência humana, onde o belo e o horrível coexistem em um estado de tensão permanente. A transcendência e a corrupção, o divino e o profano, interagem sem hierarquia, sem resolução definitiva, criando uma paisagem espiritual que nunca é inteiramente legível, mas sempre aberta a interpretações, a transformações e a questionamentos. Essa abordagem não apenas dialoga com as questões filosóficas da modernidade, mas também antecipa uma visão do mundo onde o significado é instável e a busca por verdade é incessante. Assim, Bosch não é apenas um pintor medieval, mas um pensador visual cujas obras continuam a desafiar o espectador a refletir sobre a natureza do desejo, da moralidade e da identidade em um mundo que resiste a qualquer explicação simples. Sua pintura oferece uma leitura filosófica profundamente moderna, onde a complexidade humana e a indeterminação do ser se tornam temas universais e atemporais. A obra de Bosch, especialmente em As Tentações de Santo Antônio, apresenta a transgressão como tema central. A transgressão dos limites, tanto morais quanto psíquicos, é representada pela invasão do sagrado pelo profano, pela explosão do grotesco em um cenário que deveria simbolizar a ascese e a renúncia. Santo Antônio, em sua busca pela pureza e pelo distanciamento do mundano, é continuamente atormentado por criaturas demoníacas e visões alucinatórias, que representam não apenas tentações externas, mas também conflitos internos. A pintura nos coloca diante de uma humanidade que não consegue se desprender de seus desejos mais viscerais, tornando a busca pela espiritualidade uma jornada marcada pelo caos e pela fragmentação. No entanto, essa luta entre renúncia e desejo não é retratada de maneira maniqueísta por Bosch. O santo não é uma figura idealizada que se sobrepõe aos horrores ao seu redor, mas um ser imerso em uma batalha perpétua, onde a transgressão está sempre presente, ainda que como algo a ser combatido. Essa visão dialética pode ser comparada à reflexão de Nietzsche sobre a luta entre Apolo e Dionísio. O desejo de estrutura e ordem apolínea representado por Santo Antônio é constantemente ameaçado pela energia caótica e desestabilizadora dionisíaca dos seres demoníacos que o cercam. Bosch antecipa a ideia de que a transgressão é inescapável e que a tentação não é apenas uma força externa, mas parte constitutiva da própria experiência humana. Dentro dessa linha de transgressão, podemos traçar um paralelo com Michel Foucault e sua análise sobre as estruturas de poder e disciplina. Santo Antônio, em sua busca por isolamento e purificação, tenta se afastar dos dispositivos de controle social e moral de sua época, mas se depara com uma outra forma de regulação, a tortura psíquica, imposta pelo próprio desejo. A transgressão, nesse caso, não é apenas um rompimento com normas exteriores, mas um embate interno, onde o indivíduo está aprisionado em uma dialética de desejo e renúncia. A figura do santo torna-se, assim, um símbolo de um dilema humano essencial: a impossibilidade de escapar completamente das pulsões e das contradições que estruturam a subjetividade. A transgressão em Bosch também pode ser analisada a partir da psicanálise freudiana,
especialmente no que concerne ao conflito entre o ego, o id e o superego. Santo Antônio pode ser visto como a representação do superego, tentando reprimir as forças pulsionais do id, simbolizadas pelas criaturas demoníacas que o assombram. A renúncia completa ao desejo, entretanto, se mostra impossível. As visões infernais são apenas manifestações da própria psique do santo, projetadas sobre o cenário externo. Assim, as tentações de Santo Antônio podem ser interpretadas como um teatro da mente, onde se desenrola o drama da repressão e da compulsão, do medo e do desejo, da ascese e da queda. Dessa forma, Bosch não apenas antecipa questões filosóficas e psicanalíticas posteriores, mas também propõe uma meditação visual sobre os paradoxos da transgressão. Sua obra não condena unilateralmente o desejo, mas sugere que a tentativa de reprimi-lo completamente pode gerar uma angústia ainda maior. O santo não se torna verdadeiramente livre ao se afastar do mundo, pois sua própria mente o aprisiona em um ciclo de tentações e angústias. Bosch, assim, nos confronta com uma questão fundamental. A luta entre a liberdade e o caos é uma batalha exterior ou um conflito inevitável dentro de cada indivíduo? Deixe sua opinião aí nos comentários. A obra de Bosch frequentemente evoca um senso de caos e imprevisibilidade que se alinha, de maneira surpreendente, com o conceito de horror cósmico. Um termo popularizado no século XX por Lovecraft para descrever um tipo de terror que emerge não de ameaças físicas convencionais, mas da compreensão aterradora de que o universo é vasto, indiferente e incompreensível. Embora Bosch esteja inserido em um contexto medieval cristão e Lovecraft represente uma visão profundamente cética e nihilista, é possível traçar um paralelo entre a maneira como ambos abordam a fragilidade humana diante de forças que transcendem sua capacidade de compreensão. O horror cósmico pressupõe que a ordem e os sentidos são ilusórios, e que a humanidade, ao contrário do que postula a tradição teológica, não ocupa um lugar central na estrutura do cosmos. Essa concepção é refletida nas pinturas de Bosch por meio da justaposição entre elementos familiares e distorcidos, corpos mutantes e cenários que desafiam qualquer lógica previsível. O que se vê em suas obras não é um universo racional e estável, mas um fluxo ininterrupto de metamorfoses e rupturas, onde a identidade e a estabilidade do mundo físico são constantemente questionadas. Essa noção de um universo que escapa à cognição humana ressoa fortemente com o que Lovecraft descreveria séculos depois em seus contos. O encontro com o desconhecido não leva ao esclarecimento, mas sim à loucura e ao desespero. Em Bosch, essa sensação de deslocamento não se limita ao grotesco de suas figuras, mas se expande para a própria composição de suas obras. A ausência de perspectiva linear, a aglomeração de seres híbridos e a dissolução das formas convencionais criam um ambiente onde a lógica do mundo visível parece se dissolver. Essa estrutura caótica remete à noção de que a realidade, longe de ser ordenada e compreensível, é um terreno instável, onde o humano é apenas um acidente efêmero em meio a forças muito maiores. Assim como nos mitos Lovecraftianos, onde a insignificância humana diante do cosmos gera terror existencial, a obra de Bosch sugere que os indivíduos são impotentes diante de um universo que não apenas lhes nega um propósito claro, mas também se mostra indiferente à sua existência. Além disso, as representações de Bosch antecipam o medo que Lovecraft desenvolveria de maneira sistemática: o horror da corrupção do corpo e da identidade. Em suas pinturas, os humanos frequentemente se fundem a estruturas mecânicas. São devorados por criaturas monstruosas ou se transformam em seres híbridos que desafiam a distinção entre humano e não humano. Essa obsessão com a metamorfose indesejada ecoa a angústia Lovecraftiana diante da perda da identidade e da assimilação pelo desconhecido. Nos contos do autor, essa transformação é muitas vezes um destino inescapável, uma consequência inevitável do contato com o proibido. Da mesma forma, em Bosch, os seres que habitam suas paisagens infernais parecem condenados a uma degradação contínua, sem possibilidade de redenção. Se em Lovecraft a descoberta do horror cósmico frequentemente leva à insanidade, em Bosch vemos algo semelhante na expressão de seus personagens. Muitos dos seres representados parecem mergulhados em um estado de tormento perpétuo, como se estivessem aprisionados em um pesadelo sem fim. A paisagem ao seu redor não oferece alívio, mas sim um ambiente de constante ameaça, onde nenhuma estrutura se mantém firme
e onde as regras do mundo físico são continuamente subvertidas. A percepção de que não há um ponto fixo de estabilidade dentro de suas pinturas reforça a sensação de angústia metafísica. A existência é um labirinto sem saída, um fluxo interminável de transformações, que impossibilitam qualquer senso de identidade ou controle. Bosch, contudo, insere esses elementos dentro de um contexto teológico que, ainda que brutal, oferece uma narrativa de salvação, mesmo que apenas implícita. Lovecraft, por outro lado, radicaliza esse horror ao retirar qualquer possibilidade de redenção, tornando o universo um espaço frio e mecânico onde a busca por sentido é fadada ao fracasso. Apesar dessa diferença crucial, ambos os artistas exploram uma mesma angústia, a de um mundo onde a razão não basta para compreender as forças que nos rodeiam e onde o desconhecido se manifesta não como um mistério a ser resolvido, mas como uma presença ameaçadora e inescapável. Dessa forma, ao antecipar simbolicamente muitas das inquietações que se tornariam centrais no horror cósmico moderno, Bosch nos convida a contemplar não apenas os horrores do inferno cristão, mas também o medo essencial da humanidade, o de habitar um universo que pode, a qualquer momento, dissolver-se em puro caos, onde as certezas se tornam ilusões e onde a ordem nunca foi mais do que um sonho passageiro. A intertextualidade simbólica em Bosch transcende a simples alusão a tradições medievais e se configura como um complexo labirinto de signos que dialogam com diferentes correntes de pensamentos, sejam eles filosóficos, teológicos e místicos. Seu imaginário visual não apenas reproduz elementos conhecidos de manuscritos alquímicos e gnósticos, mas os reorganiza em um sistema pictórico que desafia as estruturas de interpretação convencionais, criando um espaço onde o sentido se torna fluido e multifacetado. O dualismo entre espírito e matéria, essencial ao pensamento neoplatônico, encontra na obra de Bosch uma expressão plástica através da justaposição entre seres divinos e criaturas grotescas, entre paisagens idílicas e cenários infernais. Essa concepção remete ao conceito de emanação presente em Plotino, no qual o mundo sensível é apenas um reflexo degradado do mundo inteligível. Na pintura de Bosch, essa ideia se traduz em uma composição onde figuras humanas, frequentemente deformadas ou amalgamadas com elementos monstruosos, representam estados intermediários entre diferentes níveis do ser. As criaturas híbridas e os espaços fragmentados sugerem um mundo em transição, onde a degradação da matéria reflete a distância da fonte primordial. Dessa forma, a obra de Bosch pode ser lida como um mapeamento simbólico dessa hierarquia ontológica, na qual os personagens transitam entre diferentes estados do ser, aprisionados em um ciclo contínuo de decadência e possível redenção, sem garantias de um retorno à unidade original. Além disso, a dimensão alquímica de sua obra sugere um paralelismo entre o processo de transmutação espiritual e a metamorfose de suas figuras. O próprio conceito de solve et coagula, essencial à alquimia medieval, que representa o ciclo de dissolução e recomposição da matéria como um reflexo do processo espiritual de destruição e renovação, encontra ressonância na forma como Bosch representa a dissolução dos corpos e sua recomposição em formas híbridas. Os estados de degradação e reconstrução sugerem não apenas um processo de purificação espiritual, mas também um questionamento sobre a instabilidade da identidade e do próprio conceito de humanidade. Outro aspecto fundamental da intertextualidade em Bosch é sua relação com a iconografia dos bestiários medievais e sua reconfiguração simbólica no contexto de suas pinturas. Enquanto os bestiários tradicionais organizavam criaturas fantásticas dentro de uma moralidade cristã ordenada, Bosch subverte essa estrutura ao criar um bestiário dinâmico e ambíguo, onde o grotesco não é apenas um elemento demoníaco, mas um estado intermediário entre diferentes formas de existência. Essa abordagem antecipa, de certa forma, a concepção junguiana do inconsciente coletivo, na qual figuras arquetípicas emergem como expressões de conflitos psicológicos e espirituais profundos. A estrutura compositiva das obras de Bosch também revela uma clara influência das tradições esotéricas e cabalísticas, particularmente na maneira como ele organiza espaços e figuras dentro de uma lógica de oposições complementares. Essa disposição não apenas reforça uma narrativa sequencial, mas também evoca uma tripla estrutura hermética,
na qual diferentes estados da existência coexistem como manifestações simultâneas de um princípio universal. A repetição dos trípticos, por exemplo, pode ser interpretada não apenas como um reflexo da trindade cristã, mas também como uma representação simbólica da tríade alquímica: Nigredo, Albedo e Rubedo, cada uma das quais ilustra uma fase da jornada espiritual de dissolução, purificação e reconstrução. No caso de Bosch, o Nigredo se manifesta como o estágio de degradação e desintegração das formas, refletindo a luta interna da matéria e do ser contra suas próprias limitações e sombras. É o momento de confrontar o caos e a desordem, uma etapa inicial marcada pela perda e pelo sofrimento. O Albedo, por sua vez, surge como uma fase intermediária, em que, através do processo de purificação e sofrimento, as figuras começam a se reconstruir, sugerindo a renovação e a ascensão para uma maior clareza e iluminação. Já o Rubedo se apresenta como estágio final, no qual o caos dá lugar à ordem. Aqui, as figuras se reconfiguram, as polaridades se unem, e a harmonia restaurada simboliza a integração perfeita da alma e da matéria, a transcendência das dualidades. Dessa forma, a obra de Bosch não apenas segue um ciclo alquímico de transformação visual, mas propõe uma meditação profunda sobre a condição humana, que sempre está num perpétuo trânsito entre a decadência e a possibilidade de redenção, entre a destruição e a ascensão espiritual. Ao inverter, tensionar e ressignificar os códigos visuais de sua época, Bosch não apenas cria uma iconografia singular, mas também desafia os limites da própria interpretação simbólica. Seu trabalho não se limita a uma crítica moralista, mas propõe uma reflexão profunda sobre a instabilidade da realidade e sobre a complexidade da experiência humana, antecipando inquietações que se tornariam centrais no pensamento moderno. Dessa forma, a intertextualidade simbólica, em Bosch, não é apenas um recurso estético, mas uma poderosa ferramenta filosófica e metafísica, que nos convida a questionar a própria natureza da existência. Ao concluirmos essa análise sobre a obra de Hieronymus Bosch, somos confrontados com uma série de questões que transcendem as convenções artísticas e filosóficas de sua época, reverberando em inquietações universais ainda hoje. A transgressão em Bosch não é uma simples quebra de regras, mas uma busca pelo abismo da condição humana, onde o prazer e a destruição se entrelaçam em uma dança perpétua, questionando nossa própria relação com a liberdade e com as normas que definem a moralidade. Esse é um espaço onde a identidade humana se dissolve nas fissuras do desejo e do caos, um reflexo de uma sociedade que, mesmo buscando uma ordem, se vê irremediavelmente à mercê do imprevisível. A ambiguidade central de sua obra entre o sublime e o grotesco, o divino e o profano desafia qualquer tentativa de simplificação. Bosch não apenas antecipa, de maneira quase profética, as questões filosóficas e psicológicas que seriam abordadas séculos depois, como também abre uma janela para uma compreensão mais profunda do ser humano. Se a psicanálise freudiana, o existencialismo de Sartre e o horror cósmico de Lovecraft emergem de um abismo de desesperança, Bosch já parecia entender, em seu pincel visionário, que a verdadeira inquietação humana não reside no saber absoluto, mas na aceitação de que, no fim das contas, a busca pelo sentido e pela verdade pode nos levar não à iluminação, mas ao caos. Portanto, Bosch não é apenas um pintor medieval. Ele é, paradoxalmente, um precursor de uma visão pós-moderna que recusa os sistemas fixos e abraça o fluxo de significados, onde cada olhar revela uma nova interpretação e cada interpretação se dissolve no próximo. Seu trabalho, eternamente aberto a múltiplas leituras, questiona o que significa ser humano em um mundo onde o sentido escapa, e nos desafia a enfrentar a complexidade de nossas próprias existências fragmentadas, desconstruídas e ainda assim intensamente presentes. Então é isso, pessoal. Se você se interessou pela análise filosófica e psicológica de Bosch e quer continuar explorando o universo da arte e da filosofia conosco, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Aqui sempre teremos debates profundos, análises instigantes e muito conteúdo sobre como a arte pode ser uma janela para as questões da existência humana. Então, se você quer não só admirar a arte, mas entender como ela reflete as complexidades da vida, inscreva-se, deixe seu comentário, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos continuar